Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Estamos no Novembro Azul, mês que tem o objetivo de chamar atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem os homens. Entre elas, o câncer de próstata, que é o mais frequente depois do câncer de pele. Trata-se da segunda causa de morte por câncer em homens no Brasil. E ainda assim, o assunto é tabu no universo masculino. A questão é que os homens, em geral, não têm a cultura de procurar um médico com frequência, de se cuidar para evitar doenças, de ter essa atenção mais especial com ele próprio. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o urologista, Dr. João Ricardo Alves. Olá, doutor. Seja bem-vindo ao Band Entrevista. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada pela sua participação. Vamos, então, conversar sobre eles, né? Em geral, a gente conversa muito sobre elas, são vários os temas ligados a elas, né? E é importante que assim seja. Mas, no Novembro Azul, portanto, há um foco maior para os homens. E isso também é importante, né? Com certeza. Novembro Azul é um movimento mundial que é muito importante, chamando a atenção assim do homem para cuidar da sua saúde. Nós temos historicamente a mulher sempre se cuidando, procurando mais o médico para fazer exames preventivos, e o homem, como é o sexo forte, ele nunca fica doente. Macho alfa. É o macho alfa. Então o homem acaba procurando menos. O homem tem um certo receio de procurar o médico. Eu acho que talvez um receio de ficar doente, mostrar fraqueza, né? Então esse mês ele é muito importante para essa conscientização. Interessante isso que o senhor está falando, porque no fundo há um quê de machismo, né, nesse pensamento, não há? Com certeza, isso é cultural. Então, como eu disse, o homem ele foi criado para não chorar, o homem não chora, o homem é forte, o homem não tem problema. Então, o homem também não quer ter problema. Por isso, o homem deixa as coisas acontecerem, ele não busca, talvez, uma prevenção, como a mulher faz, né? Então, o homem acaba procurando médico num estágio, às vezes, mais avançado, quando a coisa já começa a incomodar, a dar problema, a dar algum sintoma. É muito bacana a gente falar sobre isso, doutor, porque é isso, né? Tinha aquela frase, que é uma frase antiga, que não se usa mais, tá, gente? Que homem não chora, porque homem chora, homem deve chorar, o homem deve expressar os seus sentimentos, as suas emoções. Isso é humano, isso é saudável até para ele em todos os sentidos, né? Inclusive no sentido psicológico e emocional também, né? Claro. E também chamar a atenção que uma doença ou a falta de saúde ou algum problema não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, né? Então o homem precisa buscar, precisa fazer exames de check-up para ter uma noção, para saber exatamente como anda a sua saúde e solucionar pequenos problemas logo de início, antes que se tornem problemas mais graves. Então, falando um pouco sobre o câncer de próstata, né? No primeiro momento, o Novembro Azul, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, era voltado para a questão do câncer de próstata, por ser uma doença que atinge muitos homens, né? Um número muito grande de homens mesmo. Mas, obviamente, que em geral, quando a gente está falando do Novembro Azul, a gente está falando exatamente isso aqui que a gente falou agora, que o homem precisa se cuidar, né? Ele precisa praticar exercícios físicos, precisa ter uma alimentação balanceada, precisa procurar um médico também. Agora, o senhor, como urologista, o que a gente pode falar sobre o câncer de próstata? Quais os cuidados, primeiramente, que o homem deve ter para evitar o câncer de próstata? Ele é um câncer evitável? O câncer de próstata é o tumor mais comum do sexo masculino. É mais de 1/3 de todos os tumores no homem é o câncer de próstata. E ele é um tumor que acontece mais frequentemente com o passar da idade. Então é raro um homem abaixo dos 50 anos apresentar um câncer de próstata. Então ele é uma doença do envelhecimento masculino. E como a população tem vivido mais, tem tido uma incidência maior do câncer de próstata, né? É uma doença que é difícil você falar em prevenção, porque os estudos sobre medidas preventivas ou alguns hábitos de vidas modificáveis, eles são controversos. Então, é diferente, por exemplo, de um câncer de pulmão, que você evita o tabagismo
e com isso diminui a incidência no câncer de pulmão. Ou seja, há uma associação direta ao fumo, né, Exato, no caso. Exato. O câncer de próstata, os fatores de riscos bem estabelecidos são, então, a idade, com o passar acima dos 50 anos, indivíduos afrodescendentes que têm uma incidência maior e também uma incidência mais precoce e geralmente associada com tumores mais agressivos e o histórico familiar. Quem tem um parente de primeiro grau, que pode ser pai ou irmão, com câncer de próstata, tem o dobro de chance de apresentar a mesma doença. Se tiver mais de 2 parentes de primeiro grau, essa chance pode ser de 6 a 10 vezes mais. E tem os casos onde existe uma relação que a gente chama de um tumor genético, que ele é um tumor de origem genética, provavelmente, por uma alteração familiar, que são aqueles casos onde há 3 ou mais parentes com câncer de próstata, especialmente com incidência em idade precoce, abaixo dos 55 anos. Então, isso é que o homem precisa ficar atento para se cuidar. Familiar, né? O histórico familiar é muito importante. O histórico familiar é muito importante. Agora, a recomendação é que se tenha um hábito de vida saudável. O hábito de vida saudável, eu acho que é a chave para vários problemas que a pessoa pode apresentar. Né? Verdade. Diversos tumores têm a sua incidência diminuída por hábito de vida saudável. No câncer de próstata, alguns estudos mostram que a obesidade pode estar relacionada com a maior incidência e especialmente com a agressividade tumoral. Então, o consumo excessivo de gordura, proteína animal, isso também pode favorecer, tá? Mas, assim, como eu disse, ela não é um fator de risco muito bem estabelecido como outros tumores. No entanto, há a recomendação de que o homem, para evitar não só o câncer de próstata, mas também outros tipos de tumores e também problemas cardíacos, de hipertensão, entre outros, que tenha hábitos de vida saudável. Pode parecer óbvio que eu vou perguntar, e talvez seja. Quando o senhor fala de hábitos de vida saudáveis, quais seriam esses hábitos? Muito importante a prática do exercício físico, a alimentação saudável, ou seja, com bastante fruta, legume, verdura, com pouca proteína animal, baixo teor de gordura. Isso eu acho que é o principal, a alimentação e o exercício físico. Tentar sempre manter-se no peso ideal, tá? Avaliar a circunferência abdominal. Então, isso tudo faz parte do hábito de vida saudável, além também de evitar o tabagismo. Sim. E olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários, sugestões de entrevistas. Anote, portanto, o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí que eu espero você.